Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Kelly Maia e esse é o nosso podcast Inspire-se. Estou muito animada em compartilhar mais um episódio com vocês. Este é um espaço onde exploramos o fascinante mundo do empreendedorismo feminino, empoderamento, lei da atração e tudo que abrange, o nosso universo feminino. Então sejam muito bem-vindos. No episódio de hoje nós vamos entrevistar uma mulher batalhadora, uma mulher que é mãe atípica, não é isso? Uma mulher que é guerreira, que trabalha, que dá conta de tudo, né? Como toda mulher hoje em dia, dá conta de casa, de trabalho, de filho e de tudo mais. E hoje a nossa convidada é Cíntia Araújo. Seja muito bem-vinda, meu amor. Obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada em receber esse convite. Meu amor, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre tudo, o que abrange o universo feminino, como é que você dá conta hoje em dia de trabalhar, de ser mãe, como é ser mãe atípica, E pra gente começar, vamos logo direto ao assunto, me fala um pouquinho de quem é Cíntia. Quem é Cíntia? Bom, Cíntia é uma mulher, como você mencionou, guerreira, que mata um leão por dia, assim como outras tantas mulheres por aí, Mas eu sou mãe atípica, me descobri, já vai fazer 1 ano e pouco já, que já a gente tem o diagnóstico. Sou mulher, gosto de batalhar pelas minhas coisas, sempre fui muito independente, prezo essa independência e gosto da minha família, amo estar com a minha família, sou uma pessoa que abraça a família assim com coração mesmo, sabe? Essa sou eu, a mãezona que abraça todo mundo. Que tenta dar conta de tudo, Mas esse é o mal, a gente tenta dar conta de tudo. É verdade, sempre. Mas, meu amor, me conte um pouquinho, como é que você começou a sua jornada como empreendedora? Tá, vamos lá. Para eu explicar como é que começou a minha jornada como empreendedora, eu preciso começar a contar como eu cheguei aqui em Piatã, como que surgiu essa ideia. Porque até então eu trabalhava como CLT, trabalhava em São Paulo, porque eu sou de Santos, e trabalhava lá e estava ficando muito cansada, aquela jornada de trabalho, e trabalhando já em São Paulo, e morando em São Paulo, porque me vi morando em São Paulo. Foi uma experiência que eu quis ter, mas que também trouxe muitos malefícios para mim. Eu já estava ali no meio de 2017 morando em São Paulo, morando sozinha. Na capital. E enfrentando todo aquele trânsito e enfrentando também momentos de solidão, porque eu morava sozinha, apesar dos meus pais estarem mais perto, mas eu também enfrentei muitos momentos sozinha, então acho que isso foi mexendo muito comigo. Eu sou formada em ciências contábeis, minha formação, eu sou contabilista, e trabalhava na área até então. Foi quando começou a acontecer muitas coisas na empresa e onde eu comecei a ter princípios de ansiedade e o burnout, que hoje em dia, infelizmente, é muito comum. Sim. Ali naquela época, eu me vi já enfrentando esse burnout, já estafada. Isso há quanto tempo atrás? Foi em 2017, final de 2016 para 2017 foi quando eu virei essa chave, quis morar sozinha e quando eu comecei a enfrentar essas crises. E assim, eu não me dava conta, o médico do trabalho me encaminhava para psicólogo, eu achava a coisa mais engraçada do mundo. Eu achei que eu não precisasse, que ninguém ia precisar. E comecei a tentar lidar com isso sozinha. E foi uma época bem, bem tensa para mim. E foi quando eu vinha para cá nas férias e eu decidi mudar de vida. Eu falei, não, eu não quero mais essa vida de correria de São Paulo. Eu quero, mudar. E comecei a tentar procurar coisas que eu fazia que me dessem prazer, e que isso também pudesse um dia me trazer um retorno financeiro, que acho que, assim, pra gente se estabilizar é uma das coisas mais importantes. Sim. E foi quando a empresa passou por uma reestruturação e eu pedi para ser mandada embora. Eu falei, eu não quero mais continuar, não quero ir para nenhum outro lugar que a empresa for, eu quero ser mandada embora, porque eu já tenho planos, do que eu vou fazer. E aí passou quase 1 ano, eu morando em São Paulo ainda, passou quase 1 ano, aí a empresa realmente começou a mandar as pessoas embora e eu fui uma das primeiras, porque eu já tinha pedido. E aí foi que eu falei, não, agora é o start, vou embora.
Aí minha mãe ficou até meio confusa, assim, né? Porque eu sempre morei em cidade grande, sempre morei na praia. Ela falou, mas você vai morar no interior, como é que você vai fazer? Você vai morar com sua avó? Eu falei, vou tentar. E se não der certo, eu volto. Eu falei, né? Lá eu também não vou estar sozinha, tenho a família, porque a família do meu pai é daqui, Sim. né? Então eu falei, eu vou ficar, eu já tinha conversado com a minha avó, na época ela já é falecida. Ela faleceu em 2020, mas na época ela era viva e conversei com ela de uma vez que eu tinha vindo, as portas estão abertas para você. Você querendo ficar aqui, você pode vir e tal. Foi a deixa para mim, comecei a me organizar. Quando foi em setembro de 2017, aí eu vim para cá e tô aqui até hoje. Que massa. Tá vendo? Eu não sabia dessa história. Pois é. E você chegando aqui, aí como que você começou a falar, não, vou começar a fazer bolo? Isso. Aí já estava em São Paulo, eu já fazia alguns testes. Eu falei, não, acho que dá certo, porque é uma coisa que eu sempre gostei de mexer. Fazia também lá em algumas oportunidades em família, tinha algum evento em família, eu sempre fazia, sempre gostei de fazer. E chegou aqui, eu falei, não, o que eu posso fazer nessa, né? Como que eu vou fazer? Eu sempre gostei de fazer bolinho caseiro e falei, acho que eu vou fazer bolo de pote também. Eu tinha duas tias, uma também já faleceu, mas as duas, na época, tinham barraquinha na feira. Uma vendia roupa e a outra estava vendendo hortifruti mesmo. E aí, uma delas falou, Cíntia, se você fizer... Aí ela tinha um forno, a lenha lá grandão, ela falou, você pode usar o meu forno. E aí eu comecei a comprar algumas coisas, potes, formas, comecei a comprar alguns materiais para produzir. Sim. E aí comecei a produzir e eu fazia aquelas térmicas, né? Enchia de bolinho de pote, de bolinho caseirinho com cobertura, esses bolinhos de tomar café mesmo. Sim. E ela trazia para vender. Às vezes eu vinha com ela, às vezes eu ficava lá, porque às vezes eu tinha que ficar com a minha avó também, já tinha certa idade. E aí ela só trazia para vender e eu fazia de lá. E aí começou a surgir. Aí depois de um tempo eu conheci meu esposo, né? A gente se relacionou, logo eu engravidei, porque as coisas foram acontecendo na velocidade da luz, é muito rápido. No início de 2018 eu já estava grávida. E aí, infelizmente, eu comecei a enjoar muito. E era as coisas que eu mais gostava de mexer, as coisas que eu mais gostava de comer, eu perdi. Eu enjoei de tudo. E eu não estava conseguindo de nenhuma forma fazer bolo. O pessoal, não, mas cadê o bolinho? A gente gostava do bolinho de pote, né, e tal. E aí eu não consegui fazer mais. Aí a gravidez passou, eu estava trabalhando fora, que eu comecei a dar aula na creche na época, né, consegui pela prefeitura. E aí continuei. Eu falei, bom, vou passar minha gestação, eu não vou conseguir mexer com bolo agora, né. E foi, aí eu engavetei um pouquinho esse sonho, né? Quando meu filho nasceu, ele nasceu em agosto de 2018, depois de uns 3 meses, uns 3 meses, o pessoal começou a me procurar para fazer bolo de aniversário. Até então, eu nunca tinha trabalhado com bolo de aniversário, só assim em casa mesmo. Comecei a trabalhar com bolo de aniversário, me procurando. E naquela época ainda era aqueles bolos retangulares, cheio de chantilly, papel de arroz e tal. Época. Melhor época, né? Dava para levar bolo para casa. E aí o pessoal começou a me procurar. Eu falei, não, eu sempre fui uma pessoa que não fazer para mim nunca foi uma opção. Sim. Eu falei, não, vou fazer. E aí pegava lá, metia as caras, às vezes só tinha 2, 3 tipos de corante em casa só, que já tinha guardado há muito tempo. Aí eu olhava e falei, será que dá pra misturar uma cor? Eu lembro que o primeiro bolo que eu fiz foi da Bela Adormecida, acho que é um tom de lilás com roxo, não sei. Eu sei que eu tinha as cores e deu super certo. Na hora eu falei, é essa cor. E aí misturei as cores e deu a cor certinha do chantilly, entreguei o bolo. Meu filho tinha 4 meses na época, ele pequenininho, querendo colo, e eu tentando terminar um bolo de, acho que tinha uns 4 quilos, era um bolo enorme. E aí eu falei, não, eu vou conseguir, eu sozinha em casa com ele. Consegui, a pessoa veio buscar o bolo, né? E aí eu comecei a pegar gosto. Aí outras pessoas começaram, aí vai essa divulgação, né? Vai o boca a boca, porque até então não tinha Instagram, não tinha página, não tinha nada. Era no boca a boca mesmo. E aí as pessoas iam divulgando e comecei a fazer. E isso eu trabalhava, já estava trabalhando no colégio na época. Sim. E continuei fazendo os bolinhos aí final de semana, ou parte da tarde, que eu trabalhava de manhã.
Meu filho tinha uma babá na parte da manhã, né? Ele já com 2 mesezinhos, eu já deixava ele com alguém para poder ir trabalhar, que eu tinha que ir trabalhar, né? E aí foi indo, e aí foi evoluindo, assim, os pedidos, né? Trabalhando naquela época, a gente trabalhava muito com bico, né? Hoje nem tanto, mas Sim. era bico, era rosetas, era graminha. O povo gostava muito de trabalho com bico. Eu fui me aperfeiçoando, vendo vídeo, porque acho que a maioria das confeiteiras hoje, assim, fazem cursos. Eu tenho cursos que eu tô fazendo. Sim. Mas a gente aprendeu muito Na com a prática, internet, né? na prática, né? Verdade. E aí eu fui evoluindo. E aí senti a necessidade de divulgar mais nas redes sociais, aí abri uma página no Instagram, comecei a divulgar os trabalhos e aí a procura foi aumentando. E hoje é muito importante, né? Quem não tem Instagram praticamente está fora do mercado. Não tem como. A visualização ali das redes sociais traz muito retorno para quem empreende. Você acha qual foi o maior desafio, assim, enquanto empreendedora? Qual é o maior desafio que você enfrenta hoje em dia? Olha, o maior desafio é, na verdade, além da divulgação, a gente não ter esse negócio de se comparar o tempo todo, porque cada profissional tem um diferencial. Sim. E a gente, ao invés de ficar temeroso e com medo disso, a gente tem que fazer valer o diferencial que a gente traz, sim, entendeu? Confeiteira X, ela trabalha com ganache. Quem gosta de ganache vai pegar com ela, porque o trabalho dela é legal. Cíntia é a especialista no chantininho, né? Que é a cobertura de chantininho. O meu diferencial é o chantininho. Quem gosta do chantininho vai procurar a Cíntia, sim, entendeu? Tem espaço para todo mundo. E se a gente não se deixar levar só pela competitividade, por essa concorrência e deixar fazer valer que a concorrência honesta ela existe e ela deve ser praticada, sim, isso muda tudo. Isso muda tudo, muda a mentalidade da gente e faz a gente continuar trabalhando. É isso, e no lugar da gente olhar do outro, a gente tem que se aperfeiçoar. Né? Tentar cada vez estar melhor para o nosso trabalho. Vamos correr atrás do nosso. Independente do que os outros estão fazendo. Concordo com você. E você, quando você iniciou, né, o seu negócio, qual foi o maior desafio que você enfrentou? Olha, acho que um dos principais desafios, até porque eu nunca tinha empreendido, porém queria muito, foi a questão da precificação. Inicialmente, eu já vendi, para você ter uma ideia, acho que foi aí que eu comecei a conquistar os clientes também, que eu vejo um lado positivo, sim, né? A gente tem que tirar um lado positivo. Na época, um bolo hoje, que eu tenho de 20 centímetros, que ele dá aí uns 2 quilos e pouco, na época eu vendia ele, porque eu não tinha noção, né? Estava começando ali, eu vendia ele como de 1 quilo. Eu já vendi esse bolo que hoje, eu vendi ele a 3 vezes menos. Caramba. E aí começou a vir muito cliente, né? Não, o bolo dela é barato, porque o bolo dela é barato, que não sei o que o bolo dela é barato. Eu sei que no final de semana, às vezes eu fazia 5, 6 bolos. Assim, ó, o povo encomendava, eu fazia. Porque eu não estava sabendo precificar. Foi o maior desafio que encontrei. Quando eu me dei conta, porque eu falei, não, mas o bolo de, assim, né, eu comecei a pesquisar, eu falei, não, pessoas estão falando que o bolo, né, de fulano é assim, assim, assado. Eu falei, aí comecei a calcular, porque aí foi aí que eu me dei conta de que eu tinha que ter uma planilha, de que eu tinha que ter uma tabela para saber precificar de custo, para saber precificar meu trabalho. E você estava tendo lucro? Na minha cabeça eu tava. E porque eu também, como eu não era a minha renda principal até então, né, porque eu trabalhava, sim, eu dava aula, era professora na época. Então, para mim, aquilo ali, tipo, eu ia balanceando com o dinheiro, com o meu salário que eu tinha, e aí no final de semana, para mim, na minha cabeça, aquilo era um lucro. E aí, quando eu cheguei, comecei e comprei uma planilha, né, que já começaram a comercializar planilhas já prontas, eu falei, vou comprar. Quando eu me deparei com a planilha, e eu coloquei a real quantidade do que eu gastava para cada receita, aí o que me levou a querer comprar outros tamanhos de formas que eu não tinha, né? Eu tinha um tamanho mais padrão, aumentar, eles ficarem mais altos, começar a seguir o padrão de mercado mesmo que já estava surgindo, bolos mais altos, né? Espatulados ou com bico. E aí comecei a fazer isso. Quando eu me dei conta do que eu estava fazendo, eu falei, gente, eu não estou tendo lucro não. Eu tô pagando para trabalhar e eu não tô me dando conta. Quando eu comecei a precificar, eu falei, não, vou aos poucos, né? Aí, inicialmente, eu cobrava por quilo.
que hoje eu já não vejo vantagem, depois eu vou te explicar por quê. Comecei a cobrar por quilo. E aí comecei a colocar o valor X no quilo do bolo. Eu falei, pronto, aquele bolo vai valer tantos quilos para mim. Eu lembro que veio uma pessoa, que não era nem quem estava encomendando, era parente de uma pessoa que tinha encomendado comigo. Chegou para mim e falou assim, quanto que tá saindo o bolo que fulana pediu para você? Aí eu peguei e falei assim, ficou X, porque esse bolo ele tem muito mais do que 1 quilo. Aqui ele vai dar praticamente 2 quilos. Aí ela falou assim, seu bolo tá saindo muito caro. Aí eu falei, mas esse é o preço aí ainda falei assim pra ela, esse é o preço que eu sei o valor daquilo que eu compro e o valor que eu preciso ter de lucro também. Então eu não vou mudar o preço. Eu não vou mudar esse preço. A pessoa teve a cara de pau de um bolo que nem era pra ela, de questionar e vir falar na minha cara que o bolo tava caro. Eu falei, eu não vou ter medo disso. Eu não vou, pra me enfraquecer, pra eu poder voltar. Eu falei, compensa, né, para as pessoas pagarem R$30 num quilo de bolo, sendo que o bolo vale 3 vezes mais. Sim. Né? Então eu não vou me deixar intimidar por isso. Eu falei, não, esse é o preço. Uma vez uma colega, ela é psicóloga e tudo, e a gente tinha muita parceria, que na época ela tinha a empresa de topo, né, de papelaria criativa, e ela foi muito parceira minha na época, durante muito tempo. E ela falou, Cíntia, a gente não tem que ter medo de precificar o nosso produto. Sabe por quê? Porque cada profissional sabe o valor que a gente coloca no nosso produto. A gente sabe a qualidade que tem, a gente não tem que, depois disso, eu nunca mais tive medo. Toda vez que eu preciso reajustar minha tabela de bolos, de doce, de salgado, eu não tenho medo, porque eu sei que aquilo é o que vai trazer rentabilidade para mim, e eu não vou estar deixando de trazer qualidade para o meu cliente. Exatamente. Entendeu? Mas inicialmente foi a precificação. Porque o que acontece é que, às vezes, a pessoa, para diminuir o preço, ela acaba diminuindo na qualidade, né? Então, aí começa a comprar leite condensado ruim e o bolo não fica do mesmo jeito. Não fica do mesmo e aí você acaba perdendo o cliente. Porque o cliente compra ele barato, mas depois não compra mais. E para você fidelizar, por mais que tanto que eu tenho clientes aí desde aquela época, eu comecei ali final de 2018 para 2019, foi quando eu comecei a voltar com os bolos, teve um salto muito grande dos preços das coisas. Quando veio a pandemia, então, as coisas dobraram, triplicaram de valor. Então, a gente não pode se basear no preço que a gente cobrava lá atrás e cobrar agora. Entendeu? Não tem como. É isso, e quem não puder pagar, faz seu bolo em casa, faz seu bolo do jeito que pode. É bom que aí já sente na pele o trabalho que dá, o trabalho que se tem, que não é só você comprar ingrediente no supermercado e fazer, você tem um custo de energia, que também aumentou durante esses anos, gás, a sua mão de obra, o seu tempo, tudo isso tem um custo. E fora que não fica bonito igual o seu. Exatamente. Né? Meu amor, agora vamos lá para sua vida pessoal. Como é que você consegue equilibrar, né, a sua vida de mãe, ainda mais agora? Como é que você descobriu, né, que seu filho era autista? E como é que você consegue conciliar com as demandas de trabalho? Acho que já naturalmente a mulher, ela já por conta dessas altas demandas que tem, né, de mãe, de ser mãe, de ser esposa, dona de casa e dar conta de tudo, já é uma tarefa bem difícil. Desde quando o Túlio começou a apresentar alguns sinais de que eu deveria correr atrás, né, as professoras sinalizando algumas coisas já desde a creche, e aí eu deixei passar, sabe? Era para eu já ter feito isso há muito tempo, mas eu comecei a deixar passar, veio a pandemia e acabou, né, paralisando muita coisa, e foi onde eu também paralisei em casa, me vi, não digo trancada, né, mas confinada durante muito mais tempo com 2 crianças praticamente, que a minha enteada também ficou muito tempo comigo, fica, né, maior parte do tempo comigo, principalmente na pandemia ela ficou muito mais. E aí foi onde eu acabei não conseguindo ter nem psicológico para dar atenção a isso, e fui empurrando, sabe? As coisas foram empurrando, e aquele negócio ainda era professora, e fui empurrando com a barriga, tentando dar aula online, que aí a gente nem sabia como é que dava aula online, e foi aquela correria.
Mas as coisas foram acontecendo e eu comecei a perceber novamente de que eu precisava, quando voltou a flexibilizar, né, o presencial, aí eu já não trabalhava mais na escola, eu comecei a trabalhar numa empresa de mineração, e aí foi quando eu comecei a dar um pouquinho mais de atenção para isso, apesar do tempo não estar sendo ao meu favor, porque eu já estava trabalhando fora. E meu filho ainda dentro de casa começou a ter um pouquinho de aula fora de casa, e aí voltamos a perceber vários sinais, acho que se agravaram também durante a pandemia, durante o isolamento social, né? Porque as questões do meu filho não são motoras, ele tem algumas coisas relacionadas à fala e ao convívio social, que foi o que mais pegou, né? Essa parte de construir narrativas que ele conseguiu desenvolver muito depois do retorno das aulas, sabe? Sim. Mas fica algumas coisas que foi o que a gente pegou como a maior perda, as maiores perdas que ele tem. E aí foi quando eu comecei a fazer algumas avaliações psicológicas com ele. Foi quando eu consegui o encaixe dele com a Fono, aqui no município. Ele começou a fazer algumas sessões e eu falei, poxa, e agora o que eu vou fazer? E nesse meio tempo, eu também estava trabalhando e também não conseguia estar presente em todas as avaliações dele. Aí acabei mais uma vez deixando para lá. Mas eu também creio que muitas coisas acontecem no tempo que tem que ser. O que aconteceu? No final de 2022, a empresa mandou muitos funcionários embora e eu também fui uma das funcionárias que foi mandada embora. Nesse tempo, quando eu estava em casa, foi aí que eu consegui fazer toda a avaliação dele e consegui passar com a neuropediatra, que era fora da cidade, que aqui não tinha, né? Não tem. Que eu consegui fazer esse acompanhamento, porque eu nunca que eu ia conseguir fazer isso trabalhando fora. Aí é que eu me dei conta. Eu falei, gente, empreender não é fácil, mas é empreendendo que eu consegui dar a maior atenção para o meu filho. Sim. A atenção que ele precisava. Ele precisava aquilo já desde antes. Naquele momento foi onde eu consegui. Aí a gente teve o diagnóstico dele de autismo, né? Inicialmente até porque eu não consegui passar ele novamente ainda com o retorno com a neuropediatra, mas o primeiro realmente diagnóstico dele é o de autismo. E aí foi quando eu comecei a correr. E eu só consegui fazer isso quando eu não estava trabalhando fora, porque é uma demanda muito grande, é uma cobrança muito grande em cima da gente, que é mulher, né? De, você que tem que ir, você que tem que ir na consulta, se você não for, como é que vai ser? Falei, mas eu não vou conseguir, eu não estou conseguindo. A empresa me cobrava quando eu ia numa reunião do meu filho na escola. Você vai demorar muito aí, você não pode voltar, entendeu? Então, eu nunca quer conseguir. O povo fala que tem empresas que acreditam muito, tem empresas que acreditam muito na maternidade e tudo, mas isso na prática é totalmente diferente. São raras, sabe? As empresas é muito que diferente. Realmente ver o lado da mulher. É difícil. Né? Muito difícil. Muito difícil. Por isso que muitas empresas preferem contratar homens porque não tem. Exatamente. Né? Porque a primeira pergunta, você tem filho? Na entrevista, né? Como você vai fazer? Seu filho vai ficar com quem? Exatamente. Cadê que pergunta isso pro homem? Nem precisa, né? Porque o homem ele só bota uma roupa no corpo, pega a chave do carro ou o capacete, pega a sua moto e sai, não precisa. Porque sabe que tem uma mulher em casa que vai tomar conta da comida, e quando ele chegar, ele só vai chegar e comer e deitar no sofá e dormir. E a mulher não, a mulher antes de ela comer, ela tem que dar comida pro menino, deixar o menino ok, para depois pensar nela, entendeu? É uma coisa que eu já escutei bastante e é verdade. A mulher, se ela trabalha fora e trabalha dentro de casa. A casa dela não é o local de descanso dela também. Não é. Mas para o homem, ele trabalha fora, mas o local de descanso dele é dentro de casa. Entendeu? É complicado lidar com isso. A gente evoluiu muito em relação a algumas coisas, né? Por tanto que a mulher luta para ser reconhecida, para ser valorizada, para ter um mínimo de igualdade, principalmente no trabalho, né? Equiparação salarial e tudo mais. Mas, na prática, a gente sabe que ainda tem muito a ser feito. E falta dos homens, eu acho que se conscientizar também, né? Muito.
E agora falando sobre hábito, rotina, você tem alguma coisa que te ajuda a manter o hábito, a manter, né, sua rotina? Como é que você faz? Eu sempre tive, né, o mal de procrastinar as coisas, né? De deixar tudo para a última hora. E aí, quando eu me tornei mãe, principalmente uma mãe atípica que precisa ter essa rotina para poder conciliar, né, as saídas do meu filho para ir à terapia, para ir à escola, tudo, eu precisei me organizar, me vi organizando as coisas, tentando organizar a semana, conciliando as encomendas, e hoje eu não deixo, por exemplo, se eu tenho um bolo para sexta-feira, por exemplo, de terça-feira eu já começo a me organizar, compra de insumos, né, organizar a parte dos materiais que eu preciso, já consigo iniciar a produção de massas, tento já me programar, porque se acontecer alguma coisa nesse meio do caminho, eu me estou prevenida, eu não deixo o meu cliente na mão, e eu também fico mais tranquila, entendeu? Então dá para eu me programar direitinho. Hoje é a maneira que eu pego assim para me organizar primeiro a minha produção com antecedência, né, a programar, anotar as coisas para poder organizar a minha vida dentro de casa. Isso é importante. Com certeza. E qual as lições mais valiosas que você aprendeu durante sua trajetória como empreendedora? Rapaz, antes de mais nada, até por conta assim, né, das crises de ansiedade, principalmente na pandemia, né, me afetaram bastante. A viver um dia de cada vez, sabe? A gente não pode pensar que tudo tem que acontecer naquele momento. Tudo tem que acontecer da maneira que tem que acontecer. Se programar e saber que se vive um dia de cada vez. E não programar nossa mente para pensar em tudo que a gente precisa fazer, senão a gente não consegue fazer nada. E cria ansiedade. E cria ansiedade, Anícia, a partir daqui, ó, o nosso cérebro ele comanda tudo, o nosso mental comanda tudo, o nosso corpo fala quando a nossa cabeça não tá legal, o nosso corpo externa tudo, né? E eu coloquei isso na minha cabeça, hoje não deu? Legal, mas eu me programei para que depois eu consiga e viver um dia após o outro, sabe? Sim. Para tentar equilibrar, a gente tentar equilibrar a nossa vida, o nosso mental, né, praticar atividades também que auxiliam muito, né, cuidar da alimentação, tudo isso influencia. Isso que eu ia te perguntar, você tem uma rotina de autocuidado? Hoje eu tenho, não tive durante muito tempo. Hoje eu estou olhando para mim, né, hoje, assim, coisa de meses aí, é que eu estou olhando para mim, porque eu não estava. Eu sou uma pessoa que eu vivo muito em prol da família, é uma característica minha. Para mim, se a minha família está bem, se as crianças estão bem, se meu marido tá bem, para mim, eu estou no céu. Mas se isso tudo desanda, eu já fico completamente desnorteada, desestabilizada, sabe? Mas eu comecei a pensar que se eu não estiver bem, eu não posso cuidar de ninguém. Eu não posso ver ninguém bem. E aí comecei a olhar mais para dentro, sabe? A espiritualidade me ensinou muito isso, tem me ensinado isso. Que eu tenho que olhar para mim primeiro, para eu poder me priorizar. E aí foi quando eu comecei a me olhar. Hoje, para mim, que nem o pessoal fala, é para academia para meter o shape. Eu vou para academia porque a minha sessão de terapia está na academia. Eu cuido da minha alimentação, eu compro meu negocinho light lá que eu gosto, né? Algumas coisinhas. Cuido da minha alimentação porque a minha alimentação é minha terapia. Minha terapia. A hora que eu sento na cadeira, na mesa da minha cozinha, para tomar o meu café, ali é o meu momento. É um dos meus momentos. Ali ninguém me abala. Nada abala a minha paz. Então eu comecei a priorizar isso. São quase que rituais, né? Eu coloco meu filho no ônibus, aí eu sento, tomo meu café ali, minha meia hora ali, que eu fico ali. Ou eu leio um livro junto, ou eu só tomo meu café. Fecho a minha casa, vou pra academia, boto o fone no ouvido, porque eu sou desse tipo. Eu não gosto de sair conversando com ninguém, não. Eu sou mais introspectiva para algumas coisas. Eu boto o fone no ouvido, vou pra minha academia, faço ali 1h30 ali, eu comigo mesma. Isso me traz muito equilíbrio. Hoje eu acho que a gente não consegue ser 100% equilibrado, mas o máximo que a gente consegue tentar já tá valendo um tanto, assim, sabe? E ultimamente eu tenho buscado isso. Ótimo.
Tá vendo, meninas? Se priorizem. Porque vocês precisam estar bem, né? Para dar conta. Até para você ter cabeça para empreender, para você ter cabeça para fazer qualquer coisa. Exatamente. O emocional é mais importante. Não adianta, você pode estar nadando em dinheiro. Exatamente. Se o seu emocional não estiver bem... de nada vale. Não de nada adianta. Vale. E me fala uma coisa, a gente já viu que você, né, tem esse contato com a espiritualidade, né? E você acredita na lei da atração, como ela influencia a vida das pessoas? Nossa, muito. Eu acho que tem uma frase, eu até anotei ela aqui, mas é uma frase que eu levo durante muito tempo. Acho que nada é tão nosso quanto aquilo que a gente deseja pra gente, quanto os nossos sonhos, né? Essa frase é de Nietzsche. E eu tenho isso como lema de vida. Eu sempre fui conhecida por ser uma pessoa muito sonhadora. Quem me conhece mesmo de muito tempo, eu sonho demais. Até acho que eu sonho mais do que vivo. Porque eu gosto, porque os meus sonhos me movem. Então, se a gente acreditar que isso influencia, sim, porque o sonho nada mais é do que a nossa real vontade. Aquilo que está lá no nosso subconsciente, está lá, é o que a gente mais deseja. Então, a gente não pode deixar de sonhar, não pode deixar de acreditar que essas coisas que vibram da gente podem influenciar para que as coisas deem certo. Então não tem como separar, são coisas que andam juntas, Então eu falo que eu sou movida pelos sonhos. Tudo que eu sonhei, desde quando eu fui para minha faculdade, né, que foi uma coisa que eu sonhei muito na época. Eu trabalhava para isso, eu queria mudar a minha vida, porque eu falava para mim, eu não quero ficar trabalhando... Eu quero trabalhar de segunda a sexta, eu via todo mundo trabalhando de segunda a sexta, aquilo era uma meta para mim. Eu trabalhava num supermercado, trabalhei num supermercado durante 5 anos em Santos. Nossa. Eu não via feriado, eu chegava, ceia de Natal e Ano Novo, era 10 horas da noite em casa. Imagina. Você entendeu? Então, eu tinha metas, e as metas que eu estabelecia desde os meus 20 e poucos anos, eram frutos de sonhos que eu tinha para mim. Então, se a gente vai, busca e concentra naquelas informações, eu vou conseguir. Final do ano, eu vou conseguir pagar minha matrícula, e as coisas foram acontecendo. Então, a lei da atração, como é que a gente não acredita que a gente deseja, que a gente sonha, que a gente consegue atrair as coisas pra gente? E precisa também correr atrás. Correr atrás. Não você também mentalizar e achar que vai cair tudo do céu. Não é assim, né? Não é assim, tem que ter uma ação. Tem que ter uma ação. Exatamente. E quais as práticas que você recomenda, né, para as outras mulheres que desejam manifestar seus sonhos? Além de acreditar, né, que podem conseguir estabelecer metas para isso, né, que a gente falou, todo sonho a gente precisa botar em ação. Sim. Então, estabelecer metas, sabe? Se você quer muito aquilo, você tem que estabelecer, ó. Como eu posso fazer para conseguir? Exatamente. Quais são os caminhos que eu vou precisar traçar, fazer, né? Seja eles barreiras financeiras, limitações, né, do dia a dia mesmo. A gente tem que estabelecer. Eu quero fazer uma faculdade. Tá. Quais são os sacrifícios que você vai precisar fazer para você chegar nisso daí? Vou precisar economizar dinheiro, né? Vou precisar, se eu não estou trabalhando, vou precisar fazer alguma coisa para gerar movimento. É movimento, né? Estabelecer metas e gerar movimento. Senão... É exatamente isso. Eu vejo muita gente dizer, mas eu não consigo, mas eu não posso. E quando você acredita nisso, você já está colocando a limitação. Exatamente. Né? Você já não quer. Não quer. Porque eu sou do tipo, assim, se você quer, você vai correr atrás para conseguir. Uhum. Não tem essa de, eu não posso, não. O que a gente pode fazer? Que nem eu tenho um grande sonho de ser palestrante, vamos dizer. O que eu preciso melhorar na minha vida? Ou como eu posso fazer para chegar até esse sonho? Né? Eu tenho que fazer curso, eu tenho que me aperfeiçoar, eu tenho que aperfeiçoar a minha fala. Exatamente. Né? Como que eu vou chegar lá? Então, ir traçando esses objetivos e, assim, também não ter pressa, né? Não ter essa agonia. Isso. Porque cada dia você vai se movimentar para chegar onde você quer. Exatamente. Né? E não é uma coisa que você vai conseguir do dia para noite. Pode acontecer? Pode. Pode. Mas não é regra. Não é regra.
Então você tem que ir colocando metas e todo dia ir um pouquinho, Um né? pouquinho, Um passo pouquinho de atrás do cada seu sonho. É vez. igual uma casa, você vai construindo um tijolinho por vez até sua casa estar finalizada. Exatamente. Mas é isso. Justamente, você tem alguma mentora, alguma figura feminina que te inspira? Rapaz, eu sempre fui cercada de figuras femininas. Eu sou uma pessoa muito agraciada por ser cercada, sempre tive esse amparo, sabe? Não digo assim de influências famosas, não. Eu falo, eu sou filha de uma mulher santista que lutou com unhas e dentes para dar o melhor para os seus filhos. Uma mulher que faz uma faculdade não só para se formar, ela falava para mim e para o meu irmão que ela fazia faculdade, não era só para ela, não, ela fazia para ela ser exemplo para mim e para o meu irmão. Pensa, uma mulher que ela entrou, minha mãe entrou na faculdade, ela não fez faculdade nova. Minha mãe terminou o segundo grau, eu já estava com 12 anos, minha mãe não tinha nem terminado ainda. Terminou, fez um curso de auxiliar de enfermagem, e aí depois ela trabalhava em casa de família, né, cuidando de idosos em particular, e ali moveu ela para ela fazer a faculdade, mas ela não fez só por ela não, porque ela falou que por ela, isso minha mãe já tinha 37 anos, minha mãe tinha a idade que eu tô hoje, foi quando minha mãe começou a fazer a faculdade, minha mãe terminou a faculdade, ela tinha 42 anos, ela falou, eu fiz isso aqui para fazer exemplo para vocês. Ela falava, pode ser que eu não seja nada daqui para frente, que eu não consiga ser a enfermeira de excelência que eu procurava ser, mas eu fui exemplo de que é só estudando, de que é só a gente adquirindo conhecimento que a gente consegue ser alguém na vida. Aqui, então, para mim, acho que a pessoa que mais me move, sempre me moveu, assim, que me inspirou, foi minha mãe. O exemplo das coisas que eu sou hoje, foi a minha mãe que fez. Minha mãe que lutou, sabe? E eu tenho inspiração também nas minhas avós, uma que já é falecida. Eu sou neta de baiana e de sergipana. Se eu não for retada, eu não sei o que é. Eu não sei o que eu não sou. Entendeu? Foram mulheres também, minhas duas avós semi-analfabetas, entendeu? Mas que souberam cuidar dos filhos, souberam encaminhar, mesmo ali na alimentação delas, né? Então, são pessoas em que eu me inspiro, a força, a coragem de ir, né? E o exemplo da minha mãe, acho que são as maiores influências que eu preciso ter na minha vida, são elas. São as minhas avós e a minha mãe. E é uma coisa, isso que sua mãe fez, e isso é lindo, porque é o que eu falo, a única coisa que a gente pode dar para os nossos filhos é o exemplo e a educação. Exatamente. Porque por mais que você, eu vou deixar muito dinheiro para os meus filhos, se eles não tiverem uma boa educação, eles vão gastar tudo. Então não adianta. Não faz sentido. Né? É você dar uma educação de qualidade, exemplo para ser seguido. É realmente as maiores coisas que a gente pode dar. Pode dar, é isso, é o exemplo. E na questão, né, do empoderamento feminino, que é uma coisa que a gente bate muito, né, que o empoderamento feminino às vezes é visto de uma forma equivocada, né, que porque eu sou empoderada, eu vou ficar com quem eu quiser, vou fazer acontecer, Não é isso. Né, e para mim empoderamento é muito diferente disso, muito além disso, né, que o de empoderamento feminino é de você reconhecer o seu valor, reconhecer a sua força, reconhecer o que você pode fazer, aonde você pode chegar, né? Porque a mulher se limita muito. Se limita muito. Então, é de a gente ajudar outras mulheres, né? Também, nesse sentido delas terem voz. Muitas mulheres não têm voz. Tem. E é necessário. Felizmente e infelizmente, é necessário a gente fazer valer a nossa voz para a gente conseguir lutar por aquilo que a gente almeja, né? A confeitaria, ela é, por ser um hábito de cozinhar, né, de fazer com as próprias mãos, já é tido como uma profissão feminina. Sim. Né? Hoje nem tanto, porque a gente vê muitos homens aí também partindo para esse ramo. Mas ela já é tida, então fala assim, a mulher que não trabalha fora, então se ela fizer alguma coisa aí, vai fazer marmita, vai fazer bolo no pote, ela tá ali dentro, não tá tendo trabalho não. Tem gente que acha que eu não trabalho porque eu trabalho de casa, tem dia que eu não saio de casa, entendeu? E eu fico assim, eu falei, poxa, será que as pessoas não enxergam? Tem dia que eu levanto, desde a hora que eu coloco meu filho no ônibus da escola, até 9 horas da noite eu não consegui sentar no meu sofá. E as pessoas acham que eu não trabalho. Vai ali, vai fazer isso, vai buscar não sei o quê. O que eu estou fazendo?
Eu estou trabalhando também, só que eu trabalho dentro da minha casa. Entendeu? Então, acabam banalizando um pouquinho a profissão de confeiteira, porque acham que é uma coisa que é natural da mulher fazer. E não é bem assim. Eu também trabalho de casa, gente. Pelo amor de Deus, todos os meus atendimentos eu faço dentro de casa, que vive do meu quartinho. E tem dia que eu não tenho tempo de fazer xixi. Você vive apertada, né? Meu Deus, você lembra, meu Deus, eu não fui no banheiro ainda. Não tem como. E assim, essa parte de gerir o próprio negócio, né? Aí é que tá o desafio. Você conseguir gerir, você mostrar para as pessoas que não é só um dom feminino, né? Você gerir um negócio. Você está gerindo ali a sua produção, você está gerindo a parte financeira, porque você é confeiteira, mas você não é só confeiteira. Você é confeiteira, você é a pessoa que entrega, que faz a entrega dos bolos, você é a pessoa que faz a sua planilha de gastos para ver quanto lucro você tirou daquela produção. Você é a pessoa que cuida do marketing. Tira foto, posta, faz stories, né? Cuida do marketing, da divulgação do seu trabalho, você faz tudo isso. Acho que a grande sacada é essa, você gerir da melhor forma o seu negócio, é o grande desafio. Grande desafio. E é um desafio muito grande. E como você vê a importância de uma comunidade entre mulheres empreendedoras? Você participa de algum grupo de apoio? Olha, eu acho muito importante, sabe? Até essa questão do feminino, do empoderamento feminino. O feminismo em si, ele infelizmente foi muito banalizado por muita gente, né? Então tem pessoas que fazem piada com o feminismo. E não é um assunto sério, você não largar a mão de uma colega, sabe? Quando ela precisa ali. Eu passei por uma situação, eu acho que ela vai me permitir falar isso, onde uma colega de profissão, praticamente uma vizinha, mas ela também é confeiteira, ela se viu numa situação que ela precisou acompanhar o filho e ela tinha uma encomenda. E a gente sempre se ajuda muito, né? Uma pessoa que eu tenho como parceira, ela é minha parceira, né? Cada um tem o seu método de trabalho, mas a gente tem muita parceria. Quando uma precisa, a outra sempre, socorre. Sempre assim, a gente sempre foi assim. E aí ela se viu precisando acompanhar o filho dela no médico, e ela, Cíntia, pelo amor de Deus, me ajuda, como é que você tá de encomenda? E justamente naquele final de semana eu tava super tranquila. Eu falei, não, Jace, fala aí, joga aí. Eu falei, joga aí nos peitos, fala. Ela falou, eu tô com o Conrado assim, assado, o filho dela, né? Aí eu não vou conseguir dar conta. E ela também tem, a gente troca muita figurinha sobre ansiedade também, a gente conversa muito e tal. Ela não tem psicológico para fazer. Eu falei, pode deixar que eu vou lá buscar. Ela mora pertinho da minha casa. Fui lá, busquei o bolo, era só para confeitar. Dela depois você deixa lá para mim, que eu acho que o filho dela ia ter que sair até para poder fazer uma avaliação fora. E aí eu falei, não, vamos. Eu falei, pô, agora. Peguei as coisas, confeitei lá para ela do jeitinho que ela falou, levei lá para casa dela. A cliente dela ia buscar lá. Levei e eu falei, é isso, é sobre você não soltar a mão. É sobre você ver a concorrente não como sua inimiga, sabe? As outras mulheres, as outras empreendedoras não são suas inimigas. Exato. Elas são suas aliadas. No momento que a gente mais precisa, é elas que vão acudir a gente tem que mostrar isso, sabe? Não é ter como uma coisa ruim, não. É saber, é ter empatia, ser altruísta. Exatamente. Entendeu? Aqui, por ser uma cidade pequena, assim, eu vejo, é um pouco limitada essa questão de ter uma rede de apoio, de ter um grupo. Mas acho que no individual ali a gente consegue conquistar as pessoas, consegue conquistar essas parcerias, sabe? É muito importante isso, é muito importante. Concordo. E é uma coisa que a gente precisa trabalhar dentro da gente e a gente precisa desconstruir nessa questão de mulher ter rivalidade uma com a outra. Poxa, se a mulher soubesse o poder que ela tem nas mãos, ela dominava o mundo. Eu ouvi isso recentemente. E dominava mesmo. Pois é. E, né, de acordo com tudo isso que a gente está conversando, e já tinha tido essa ideia de montar um grupo de empreendedoras, bacana. De mulheres que querem crescer, de mulheres que querem aprender, para a gente trazer pessoas para dar cursos, pessoas que podem nos ajudar. Exatamente. Né? Então a gente vai focar aqui. Tem o podcast Inspire-se, a gente vai criar um grupo também
de inspiração para a gente ter essas reuniões. Poderia ser reuniões semanais ou quinzenais. Poxa, bacana, hein? Né? Que Gostei. a gente pudesse compartilhar, fazer essa troca. Indicar trabalho uma das outras. Com certeza. Né? Troca de conhecimento. Sim, trazer pessoas que podem nos dar cursos de empreendedorismo, de marketing. Com certeza. Né? De mentalidade feminina. É uma coisa. Hoje em dia eu já estou trabalhando, né, como mentora motivacional. Estou fazendo outra pós justamente em desenvolvimento humano, porque é uma coisa bacana. Que eu amo. Que é ajudar no desenvolvimento das pessoas. Porque eu acredito que a gente pode ir muito além do que a gente tá, né, do que a gente é, mas o que empata, o que não deixa a gente ir além é a nossa mentalidade. A partir do momento que a gente gira a chave ali... Expande, né? Expande. E às vezes é uma conversa. Uma conversa muda a mentalidade completamente de tudo, né? Certeza. Então eu convido você também aí que está ouvindo a gente a participar, né, do grupo. Vamos ainda articular, vamos anunciar como vai ser, vamos movimentar essas mulheres que são também empreendedoras, ou que não são, mas querem ser, querem aprender, né? E a gente vai ter exemplos, mulheres que já trabalham nisso e que também querem melhorar, querem aumentar mais a renda. Então, se você quer ser uma inspiradora, ou quer ser inspirada, né? Fica aguardando que a gente logo vai criar um grupo, talvez no WhatsApp, não sei, pra gente movimentar isso aí. Com certeza. Com certeza. E pode contar comigo. Tô dentro. Então, total. Pronto. Cíntia, meu amor, muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. E adorei conhecer mais da sua história. De ver o quanto que você é realmente, né, guerreira no sentido positivo da palavra. Quanto que você luta pelos seus objetivos, pelos seus sonhos. E acredito que daqui para frente é só subir mais. Só subir mais, com certeza. Eu acredito dessa forma também. Agradeço muito o convite. Fiquei muito honrada de receber esse convite. Há algum tempo já haviam me falado que eu precisava ter um pouquinho mais de visibilidade nessa parte, né? Eu precisava articular um pouquinho mais essa parte de divulgar e de eu aparecer mais. E eu acho que aqui foi uma oportunidade tanto. Acho que as coisas estão andando para esse lado e eu gostei muito. Que bom. E você fala bem, muito. Que é o importante, eu acho, né? De mostrar a cara. Tem muita gente que fala assim, mas eu não falo bem diante da câmera. Eu falei, gente, isso é uma coisa que é treinável. É treinável. Você todo dia você falando, você vai aprendendo. Isso aí não tem segredo não. Então é isso, pessoal. Muito obrigada a vocês que, né, ficaram até agora assistindo o nosso podcast. Que você possa também fazer parte e até indicar mulheres, né, que possam vir aqui falar com a gente, contar um pouquinho da sua história. E é isso. Um beijo, um cheiro no coração de vocês e até mais. Tchau, tchau. Abundância e prosperidade. That is easy. Quando a luz do dia nasce, sinto a força dentro de mim. Cada passo é um convite pra dançar e ser feliz.